Diferente dos demais dias em que a gente faz apenas o estudo de 10 minutos com o Emmanuel, hoje a gente quer abrir uma exceção para falar sobre o homenageado de hoje. Hoje é Natal. É o dia em que veio a luz à Terra. E quem foi Jesus? Jesus, a princípio, foi uma pessoa muito simples que nasceu numa cidade de interior, uma cidade esquecida, uma cidade que Natanael, ele fez uma observação no Evangelho de João. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É uma cidade que, se não tivesse nascido o Cristo, ela provavelmente não seria conhecida de nenhum de nós. Mas Jesus era de Nazaré e teve um censo provocado por uma profecia. O governante na época, Herodes, mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, porque ouvia-se dizer de uma profecia que nasceria um rei que tomaria o poder, e ele, com medo, mandou fazer esse censo. E Maria e José, que eram os pais de Jesus, saíram da cidade de Nazaré com medo desse censo, mas Maria entrou em trabalho de parto nas portas de uma cidade chamada Belém, e dali, como tinha parentes por ali, como diz no Evangelho de Lucas, que ela tinha parentes por ali, acabou entrando num local em que a casa estava muito cheia, não tinha lugar entre os homens. Ele foi obrigado a nascer no local destinado aos animais, por isso nasceu na manjedoura. E Jesus, se a gente parar para analisar sob o ponto de vista histórico, Jesus era carpinteiro, e ser carpinteiro naquela época é completamente diferente de hoje, porque carpinteiro na época era aquela que não tinha posses, não tinha propriedade, fabricava suas próprias ferramentas para trabalhar na construção civil. Então, Jesus seria hoje um pedreiro. E eu posso fazer até uma homenagem aos nordestinos aqui no Brasil, como filho de nordestino que eu sou, que Jesus seria aquele boia fria que saiu lá do interior para vir para cá para trabalhar nas obras, na construção civil. Ele foi carpinteiro. A gente para ver que na história do Cristo, relata-se até os 12 anos de idade, até o momento, por exemplo, em que o pai foi a Jerusalém, mas chegou em Jerusalém, que era o centro daquele local, era distante um pouco de Nazaré, e Jesus se perdeu, e tem um momento que ele está discutindo com doutores, com sábios do tempo. Aquele momento ficou registrado, mas depois a história do Cristo silencia entre os 12 e os 30 anos, são 18 anos de silêncio. Quando chega nos 30 anos, só mostra no primeiro momento a mãe de Jesus já sabendo que tinha alguma coisa de especial em Jesus e pedindo ao Cristo para salvar um casamento em que o vinho estava acabando e Jesus transformou a água em vinho. E Jesus até fala para a mãe: mulher, por que tu me provocas? Você sabe que ainda não chegou o meu momento. Mas ele mesmo assim operou ali a transformação da água no vinho e salvou a festa do casamento. E existia um religioso na época, um religioso desses que chama atenção, que move multidões. A gente poderia aqui dentro de cada religião falar o nome de um. Eu vou citar apenas um, só para a gente poder fazer uma comparação, mas tenta imaginar o Papa Francisco, que pessoas do mundo todo vão à Itália só um dia no Vaticano para poder assistir uma missa e receber a bênção do Papa. E esse religioso na época, que se chamava João Batista, ele falava: olha, eu batizo vocês, mas um dia vai aparecer um aqui na minha frente que eu não tenho condição de batizar, não. É ele que vai batizar todos nós. Eis que esse dia chega, e eu sempre faço essa comparação. Imagina se eu, todo dia, ouço aquele religioso e de repente ouço dizer isso, falo: quem é? Ele apresenta o Cristo. Tem uma simbologia que está descrita pelos evangelistas, que uma pomba branca teria pousado na cabeça do Cristo, todos teriam visto. Quando Cristo sai da água, aí ele começa a mostrar o poder que ele tinha. Ele começa a promover curas, que são curas muito difíceis de você observar, né? Uma pessoa cega, pela imposição de mão, ele começa a enxergar de novo. Uma pessoa que não andava de nascença e de repente volta a andar. E causa um alvoroço, é claro, porque se eu tivesse encarnado naquela época, eu ia tentar curar minha dor de cabeça, minha gastrite, ia tentar buscar meu pai ou alguém que estivesse enfermo dentro de casa para levar até aquele homem para curar.
Mas tinha um determinado momento que ele parava de curar e ele fazia as recomendações. E a primeira que ele fez foi o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão maravilhoso. É um sermão que o Mahatma Gandhi da Índia disse uma vez que se tivesse perdido tudo, mas só salvasse o Sermão do Monte, não se teria perdido nada. Em que ele dá uma palavra de incentivo em primeiro lugar. Ele fala, eu sei que está difícil, mas avante todos vocês que são misericordiosos, o reino do céu é de vocês. Avante todos vocês que são mansos e pacíficos, e vem dar as recomendações. Tem uma recomendação no Evangelho de João que é muito profunda, quando ele fala assim, ó, sois deuses, tudo que eu fiz, você pode fazer também, só depende de você. E ele dá essa recomendação, e daí a gente começa a observar o seguinte, que Jesus, depois que ele é crucificado, de uma história muito simples que aconteceu num lugar muito distante, muito esquecido. Ele elegeu 12 discípulos para darem continuidade, e dentre esses 12, Pedro e Tiago foram os primeiros, com auxílio de João. Pedro e Tiago e João começaram o movimento cristão. Como era o movimento cristão? Instalações muito simples que recebiam as pessoas dando atendimento mais emergente, roupa, alimentação, e pregando o evangelho também, dando lugar para dormir. E aquele movimento foi crescendo, 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 e uma coisa que aconteceu no interiorzão, de repente, chama a atenção do mundo todo, e hoje não existe um local sequer no planeta que esse Cristo não seja reconhecido de alguma maneira. É claro que modificaram muita coisa, hoje o nome de Jesus tem um poder muito grande, mas vamos colocar uma coisa, veio de um homem muito simples, que nasceu num lugar muito simples, muito humilde, não teve contato com riqueza, e que ele foi humilhado de todas as maneiras, mas mesmo sendo humilhado, ele não deixou de atender ninguém. Ele procurava tirar das periferias, das margens, aqueles que estavam sendo excluídos da sociedade, como foi o caso da prostituta, ou do cobrador de imposto, que era mal visto na época. Enfim, dos exemplos que tem no Evangelho. Isso é que todo mundo conhece, e que a gente fazendo um estudo, um ou outro pode discordar do que eu falei quanto ao aspecto histórico, mas essa é a narrativa dos evangelhos. Mas o que a gente vem acrescentar é que a doutrina espírita, quando chega na pergunta 625, fala qual é o guia e modelo para toda a humanidade. A resposta dos espíritos é unânime, Jesus. E, em seguida, é feito o comentário de que Jesus é o espírito mais perfeito que pisou nesse mundo. E depois, em complemento, Emmanuel vem trazer informação para a gente que Cristo, na verdade, é um cargo. Assim como a gente tem prefeito, vereador, a gente tem governador, tem deputado estadual, senador, deputado federal, presidente aqui no nosso país, existe um cargo no plano espiritual que se chama Cristo, e Jesus é um Cristo. Ele é o governador de todo o nosso planeta, ele é o grande diretor dessa escola chamada Terra, e um dia nós passamos por ele, ele nos recebeu, ele tem toda a paciência com a gente, ele nos asseverou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Quando ele fala nenhuma, é nenhuma mesmo, independente de credo, religião, independente de convicção filosófica, nada, nenhum. Ele fica observando a gente, como diz num evangelho que não foi canonizado, eu espalhei o fogo na terra e o vigio até que arda, o fogo somos nós. A gente fica tendo as experiências até que um dia, através do nosso livre-arbítrio, a gente fique cansado e esgotado de sofrimento, e ele fala, vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Vai promover uma festa, como está descrita lá na parábola do filho pródigo. Então, essa data que é comemorativa do Cristo, ela deve ser celebrada por todos nós cristãos como um momento para a gente fazer uma reflexão e entender em que ponto nós estamos, o que a gente precisa fazer, qual é a missão que a gente está cumprindo aqui na Terra, como fez Paulo de Tarso, o que queres que eu faça? Essa pergunta deve ser feita diariamente, e a gente entender que o Espírito, como Cristo, se ele fosse uma farsa, ele não teria sido confirmado por mais de 80 historiadores da época, inclusive um muito conhecido chamado Joséfo, e não estaria sendo confirmado também pelos espíritos hoje, que falam de maneira unânime, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é sim o caminho, a verdade e a vida, e é a nossa salvação. Então deixo minha mensagem para todos. Feliz Natal para todos.